Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom demais, amém? Quem está feliz de estar aqui, dá um grito bem alto aí. Amém. Talvez você não me conheça, mas eu queria me apresentar um pouquinho antes da gente entrar aqui no momento da palavra. Meu nome é Felipe, mais conhecido como PH. Meu avô deu a ideia para minha mãe de trocar meu F por PH. E aí não sei por que isso aconteceu, mas meu pai está aqui e aceitou. E aí deu tudo certo. Eu sou lá dessa Servideira Centro, do A13, lá dessa Servideira Centro. Coordeno o A13 junto com essa mulher maravilhosa que está aqui, a Tainá, minha noiva. A gente vai casar daqui a 38 dias. Eu tenho 33 anos, eu sou advogado. E há 10 anos atrás eu entrei por aquela porta ali. Eu já tinha aceitado Jesus com 9 anos. Já vinha de uma vida cristã. Mas quando eu entrei por ali há 10 anos atrás, eu ouvi falar sobre um Jesus diferente. E é sobre ele que eu queria te contar um pouquinho hoje, amém? Amém. Será que a gente pode orar? Você pode baixar sua cabeça aí onde você está. Deus, Pai, eu te agradeço porque a gente está aqui junto hoje. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor tem nos unido, porque o Senhor tem nos dado um corpo, o corpo de Jesus aqui na terra, essa igreja, que a gente tanto ama, que a gente tanto está junto, Pai. Eu te agradeço demais por isso. Eu peço que hoje seja a Tua palavra aqui, seja o Senhor revelado, que eu diminua, que o Senhor possa aparecer, que esse Jesus que tem transformado a minha vida possa transparecer e que as pessoas hoje possam ouvir de Ti um Jesus puro, simples e fácil de compreender, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quem estava com saudade de estar na igreja? Alguém aqui está vindo pela primeira vez hoje, depois de um tempo sem vir? Que bom que vocês estão aqui. Também estava um tempão sem pregar, né? Só no online. E pessoalmente faz toda a diferença. Bom, como eu estava falando para vocês, sou advogado, né? E advogado trabalha muito. Tem algum advogado aqui? Alguém? Algum advogado aqui além do meu pai? Alguém não? Advogado trabalha muito. Pode não parecer o seu processo. Se você tem um processo na justiça, pode ser que seu processo não ande tão rápido assim. Mas pode ter certeza que o seu advogado está trabalhando muito. Eu aposto que o advogado que mais trabalha, na verdade, é Jesus, né? O nosso advogado está lá no céu, trabalhando direto por nós. Mas eu trabalho muito, de verdade. E algumas vezes, eu não sei se você se identifica comigo, talvez você se identifique, mas muitos e muitos dias que eu trabalho, quando eu chego no final do dia, eu olho para o dia e falo assim, poxa, eu passei o dia inteiro trabalhando, mas parece que eu não fiz nada. Alguém? Ou então você está estudando e você estuda, faz um trabalho da faculdade, faz um trabalho do colégio, quando você termina tudo aquilo, terminou o dia, você olha para o seu dia e você pensa assim, poxa, eu fiz muita coisa, mas a sensação que está no meu peito é de que eu não fiz nada. Eu trabalhei muito, eu fiz muito, o meu dia estava cheio, lotado de tarefas, mas quando eu chego no final, apesar de talvez ter feito muita coisa, a gente chega com aquela sensação, sai espírito do gago, a gente chega com aquela sensação de vazio, sensação de que, poxa, a minha agenda estava lotada, eu tiquei aqui muita coisa, mas quando eu cheguei no final, a minha sensação, o meu coração, a minha mente, ela fala assim, poxa, está vazio, como se eu não tivesse feito muita coisa. E o pior é que, quando acontece isso, o nosso escape, muitas vezes, é a gente correr para a nossa rede social. E a gente deita lá no sofá ou deita na cama. Meu amigo, quando eu deito naquele sofá lá de casa, que eu penso assim, vou passar 10 minutos aqui e vou já tomar banho. Quando eu olho, passou 3 horas e eu estava lá no Instagram olhando a vida do povo. Mas o pior é que quando você está nesse momento que você está lá tentando desopilar, tentando descansar um pouquinho do dia cansativo que você teve, você vê aquelas propagandas de pessoas que, ao contrário de você que está com aquela sensação de cansado por ter passado o dia todo trabalhando e mesmo assim ainda está achando que não fez muita coisa, as pessoas estão o quê? Mega produtivas. Elas fazem promessas assim que você não sabe como é que elas podem cumprir. Eu vou te falar uma. Um dia desses eu estava justamente numa sensação dessa, né? A gente estava trabalhando de casa e passei o dia lá trabalhando. Horário de almoço fica reduzido porque você almoça e vai fazer o quê? Vai sentar lá de novo e vai trabalhar. E aí trabalha. Mas quando eu estava nesses 10 minutos que viraram algumas horas de Instagram lá deitado no sofá, eu vi um cara fazendo propaganda de um curso de línguas.
E ele falava assim, olha, enquanto você está deitado no seu sofá, há pessoas aprendendo 3 línguas. E eu disse, sério? E eu aqui tendo feito tanta coisa, mas estando com essa sensação de que eu não fiz nada, ainda tem pessoas que ainda vem jogar na minha cara, que as pessoas estão aproveitando o isolamento para aprender 3 línguas ao mesmo tempo, e com o método dele, aí vai dar tudo certo, você vai saindo falar. Você vai sair falando espanhol, francês, italiano, inglês, tudo ao mesmo tempo. E fluente, em 6 meses. Sabe, eu fico olhando isso e eu penso assim, meu Deus, a sensação que me dá é, poxa, por que eu faço e tenho essa sensação de vazio, enquanto esse cara está me prometendo algo que eu até duvido que ele possa cumprir, mas tem até pessoas lá que dizem que é verdade, e porque elas conseguem isso, eu não consigo. Porque essas pessoas, elas têm tanta coisa, elas conseguem tanto, elas fazem parte do clube das 4:30 da manhã, que acorda 4:30 da manhã e lê 5 livros, e depois correm 1 hora, nadam mais 1 hora, e depois andam de bicicleta, e quando elas voltam, elas fazem o seu próprio café da manhã, sem carne, sem gordura, sem nada, e elas comem, e elas saem para trabalhar andando. Mas eu não consigo, porque é que está desse jeito, e eu não consigo, sabe, viver isso. Porque eu vejo tanta gente falando que ganha milhares de reais no isolamento, e eu estou aqui, pegando os boletos, vendo assim, poxa, vamos lá, vai dar tudo certo. Ainda mais se você for casar, aí é boleto. Aí é boleto, viu, meu amigo? É transferência, é contrato, é um monte de coisa. Mas vai dar certo, Deus abençoe, amém? Vai dar certo. E aí, o que vem em mim é justamente isso. Será que o que eu estou fazendo, será que tudo que eu estou fazendo aqui, a minha vida que eu estou gastando nisso, será que isso importa? O que de verdade importa? O que realmente importa? E é o tema da mensagem que eu queria compartilhar hoje com vocês. O que realmente importa? E essa pergunta veio para mim porque, justamente isso, se o que eu estou fazendo de verdade importasse, por que é que eu fico com essa sensação de vazio? Se o que eu estou fazendo importasse de verdade, eu deveria estar completamente preenchido pelo que eu faço. Não ia ter vazio nenhum. Eu chegava no final do dia, depois de ter ticado várias coisas, sabe, pegado meu checklist de tarefas para fazer e feito todas elas, eu chegaria ao final do dia com aquela sensação, dever cumprido, estou realizado, isso que eu fiz de verdade importou. E não chegaria aqui para vocês nessa quarta, compartilhando uma pergunta, o que realmente importa? E o pior é que, às vezes as pessoas elas estão vivendo a vida delas desse mesmo jeito. Não sei se você está aqui com essa mesma sensação, de se perguntar, será que o que eu estou fazendo de verdade importa? Mas alguém pode olhar para alguma pessoa que está, na verdade, dentro dela, com esse questionamento, com essa pergunta, alguém pode olhar para algum aspecto da sua vida e dizer, é um cara de sucesso. Porque alguém poderia olhar para mim, enquanto eu estava nesses momentos de reflexão, até eu concluir o que a gente vai tirar aqui hoje, e dizer, o PH, ele está na quarentena, ele está no isolamento, mas ele está produzindo muito, e de verdade, eu produzi tanto que eu adiantei 3 dias de coisa que eu tinha que fazer. Mas se a pessoa parasse para olhar dentro do meu interior, ela ia ver uma grande interrogação, um grande vazio, uma pessoa que na verdade tinha sim feito tudo aquilo, mas ela estava se perguntando, o que eu estou fazendo de verdade importa? E a pessoa pode olhar para você hoje, pode ver o seu carro na garagem e dizer, é um homem de sucesso. Um carro de 200 mil, 300 mil reais na garagem, mais de um carro, uma casa com 500 metros quadrados ou mais, um cara de sucesso. Mas talvez você, na sua casa, na sua cama, no seu sofá, como eu passo lá, está dentro de você se perguntando, o que eu estou fazendo de verdade importa? E é por isso que eu quero conversar isso com você. E me perguntando sobre isso, eu lembrei do que Jesus fala em Lucas, no capítulo 9, versículo 25. Quando ele diz assim, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Jesus ele ainda repete essa mesma pergunta no outro evangelho, em Mateus, no capítulo 16, versículo 26. Eu até prefiro essa versão aqui, porque ele fala, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem pode dar em troca da sua alma? E essa pergunta que eu quero te fazer hoje,
É com essa pergunta, na verdade, que eu quero responder aquela outra pergunta: o que de verdade importa? Porque você pode ter conquistado muita coisa, eu posso ter conquistado muita coisa, mas nesse processo, a gente pode ter perdido o que de verdade importava. A gente pode ter conquistado o mundo e a gente pode ter perdido a nossa alma. A gente pode ter se perdido no processo. De que adianta você ter o que você quiser? Ganhar o mundo é muita coisa. Eu acho massa porque Jesus ele fala assim: ganhar o mundo e perder a si mesmo ou perder a sua alma. Porque quando a gente olha para a gente, para as nossas conquistas, alguém que está do nosso lado, o nosso vizinho, pode olhar e achar muita coisa. Mas se você comparar o meu apartamento de 50 metros quadrados com o mundo, ei, não é nada. E Jesus está falando, ele não está falando de você conquistar um carro, de você conquistar um relacionamento, de você conquistar várias fotos de viagem com pessoas maravilhosas no seu Instagram. Não, ele está falando do mundo inteiro. Ele está dizendo de que adianta você ganhar o mundo inteiro e você se perder nesse processo. E você perder a sua alma. Sabe, talvez você nem queira ganhar o mundo todo. Talvez o teu foco ele seja algo menor. Ele seja resolver uma situação, um problema que você está passando. Talvez uma pessoa esteja doente na sua casa e você esteja querendo resolver isso. Ou talvez o teu casamento não esteja tão bem e por isso você veio hoje aqui. Ou talvez o seu comércio, a sua empresa, o seu trabalho não esteja tão bem e aí você está tentando conquistar isso. Isso virou o teu mundo. Você só pensa nisso. Você só busca isso. Se a gente for pegar a sua agenda está lotada de conversas sobre isso, de pessoas com as quais você conversa a respeito disso, ou de orações sobre isso, ou de buscar com meio de como fazer isso. Se a gente pegar o teu histórico de pesquisa no Google, vai estar todo lá. Perguntas a respeito do que se transformou no seu mundo e que você tem buscado conquistar e que eu tenho buscado conquistar, mas que nesse processo a gente está perdendo o que de verdade importa. Ei, vai ser muito triste se a gente chegar ao final da nossa vida e a gente olhar para trás e a gente dizer assim: conquistei aquela viagem que eu sempre quis, mas no processo eu me perdi. Conquistei aquele relacionamento com aquela pessoa maravilhosa que eu passeio no shopping e as pessoas passam, uau. Mas no processo, eu perdi a mim mesmo. Ou então conquistei aquele emprego que paga 10 mil reais no mês. Quem quer? Amém? Glória a Deus. Mas no processo, eu perdi a minha alma, eu perdi a mim mesmo. E isso seria muito triste, muito triste. A gente perder o que de verdade importa. E é por isso que hoje a gente vai aprender com Jesus como viver uma vida que vale a pena. Como viver uma vida que vale a pena. E é justamente sobre isso que esse texto de Lucas fala, e é sobre isso que eu queria conversar com você hoje. E eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia em Lucas no capítulo 9, porque a gente vai ler o versículo 23 para frente. Lucas capítulo 9. Versículo 23, a gente vai ler o que Jesus vai nos ensinar hoje a respeito do que de verdade importa. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? O que Jesus está falando aqui é que não adianta nada o homem conquistar o mundo, conquistar muita coisa, ganhar tudo e por dentro ele está ansioso. E por dentro ele está com medo. E por dentro ele está se comparando aos outros. E por dentro ele está com aquele sentimento de que algo está faltando. Por dentro ele está competindo com alguém. Por dentro ele está totalmente preocupado. E sabe o que é pior? É que quando a gente está desse jeito aqui, e a gente chega para o mundo e diz: ei, eu estou tentando conquistar algo, mas na verdade eu estou ainda mais vazio. O mundo olha para a gente e fala assim: é porque ainda é pouco.
Quando a gente chega para o mundo e fala assim, ei, eu estou me sentindo sozinho, eu estou fazendo muita coisa, eu estou conquistando muita coisa, mas eu estou me sentindo sozinho, o mundo chega assim, é porque você precisa de mais um relacionamento, o relacionamento que você está aí, não está dando muito certo. Talvez se você tiver outra pessoa com você, aí sim, você vai ser feliz, você vai estar preenchido. Ou então a gente chega para as pessoas e fala assim, eu estou tentando pagar as contas, não estou conseguindo, as coisas não estão dando muito certo, ou estou me sentindo com um pouquinho autoestima baixa, as pessoas chegam para você e falam, é porque você tem que comprar roupas novas, é porque você tem que, se divertir mais, por que você não experimenta alguma coisa que possa, quem sabe, te dar uma alegria de um momento? E aí vem aquelas propostas, que eu não vou nem repetir aqui porque não vale a pena, mas que a gente escuta por aí, de a gente dar um pequeno passo em busca de uma satisfação, e essa satisfação, na verdade, ela não vem, e aí o próximo convite é um passo ainda maior, e a gente, quando olha para trás, a gente vê que a gente estava justamente nessa busca, de se preencher, de tirar aquela ansiedade, de tirar a falta, de tirar o medo, e o mundo olhando para a gente falando, é porque é pouco, conquista mais, é porque está trabalhando pouco, o que é que você faz de meia-noite às 6 horas da manhã? Tem que trabalhar, está todo mundo trabalhando, acorda 4h30, vai trabalhar. E o mundo chega para a gente e coloca essa proposta, de que a gente tem que conquistar, buscar, e quando a gente olha para dentro, na verdade a gente está se destruindo nesse processo. Mas beleza, e aí, como é que a gente para isso? Como é que a gente conserta isso? É isso que Jesus já disse, responde nesse versículo 23, e Jesus diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Talvez você já tenha ouvido muita pregação sobre essa passagem aqui. Talvez tenha alguém aqui, eu até arrisco dizer, alguém aqui online que está nos ouvindo aí, boa noite para você que está online nos ouvindo e nos vendo. Talvez tenha alguém que até tenha tatuado isso aqui, uma referência desse versículo. Talvez você olhe para isso e você diga assim, poxa, isso aqui de verdade deve funcionar. Se eu parar, eu me negar a mim mesmo, aí eu tomar a minha cruz e eu seguir Jesus, aí com certeza isso vai dar certo, PH. Eu já captei, eu já sei qual vai ser até os 3 tópicos da tua pregação, e o que a gente vai concluir no final é que eu devo me esforçar mais, é que eu devo buscar mais, é que eu devo, como ele diz aqui, negar-me a mim mesmo, e negar-me a mim mesmo talvez seja eu pegar os meus desejos, o que eu quero fazer, o que eu espero, esse mundo que você falou aí nessa introdução, e eu dizer, eu não quero mais isso, eu quero outras coisas, agora eu quero ajudar os outros, agora eu quero, investir a minha vida na igreja, agora eu quero fazer outras coisas, o que eu quero mesmo, aquilo que eu sempre busquei, eu vou deixar de lado, e agora eu vou buscar coisas novas, o que Jesus pensa para mim. Eu creio que negar-se a si mesmo pode ser sim isso. Eu acredito que você já tenha ouvido pregação sobre isso, eu já ouvi. Mas hoje eu queria falar algo um pouco diferente disso aqui. Ou talvez você olhe para carregar sua própria cruz, e aí você já ouviu, você já também imagina, e pensa assim, poxa, carregar minha própria cruz é eu assumir os meus erros, né? Aí eu, como as pessoas dizem por aí, assumir os meus BO. As coisas que eu fiz de errado é eu dizer, realmente eu errei, vou arcar com a consequência disso, e eu vou pagar o preço, e agora eu vou fazer as coisas diferentes. E seguir Jesus parece ser algo também que muito assim, sou eu que vou seguir, sou eu que vou fazer. Vou sair procurando ativamente onde Jesus está, o que Ele faria, e aí eu vou atrás de Jesus, e aí eu vou fazer o que Ele fazia assim certinho, e aí vai dar tudo certo, eu vou me esforçar, PH. A partir de agora, depois que eu li isso, eu vou me esforçar, eu vou me negar, eu vou carregar a minha cruz, e eu vou seguir Jesus, então porque eu vou me esforçar, vai dar tudo certo. Eu creio que tudo isso tem poder, mais uma vez eu quero te dizer, eu creio que tudo isso aqui, é um princípio. Eu creio que se você fizer isso, vai mudar alguma coisa, eu creio em disciplina, eu creio que quando a gente deseja algo, a gente planeja, a gente pode sim conseguir, mas eu queria te dar uma outra visão sobre esse versículo. E aí o primeiro tópico que eu vou entrar hoje é justamente isso, você precisa negar-se a si mesmo. Você precisa se negar. Só que não é esse se negar como a gente conversou até agora. De eu chegar e dizer assim, olha, eu vou simplesmente deixar as coisas que eu quero para lá, eu vou simplesmente me omitir, eu vou simplesmente me anular, eu vou simplesmente diminuir,
e as coisas agora vão começar a acontecer. Não. Negar-se a si mesmo, eu creio que o que Jesus está falando aqui é que a gente deve tirar a confiança sim de nós, mas a gente não deve deixar essa confiança ali parada. A gente deve pegar o Jesus, que é a fonte de tudo, e dizer: ei, eu estou me negando, porque agora quem assume o controle é você. Glória a Deus. Eu estou me negando como a fonte de mim mesmo, porque agora quem é a fonte da minha vida é Jesus. Eu estou me negando como a fonte dos meus pensamentos. Eu estou me negando como centro da minha vida. Mas esse centro, ele não vai ficar vazio. Esse centro agora vai ser Jesus. E eu creio que Jesus estava falando isso aqui, porque se a gente voltar a nossa Bíblia um pouquinho antes, a gente vai ver como Jesus está falando sobre a gente descansar e sobre a gente colocar Jesus como fonte de tudo. Porque a Bíblia diz que Jesus estava pregando para cerca de 5.000 homens, e aí não conta mulheres e crianças, então pode colocar aí mais umas 5.000 pessoas, talvez umas 10, 12.000 pessoas. Jesus estava pregando o dia inteiro para elas estavam acompanhando Jesus. E aí quando chegou perto do final do dia, eles estavam em um lugar deserto. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, é o seguinte, esse pessoal que está com a gente, essas 10.000 pessoas, eles já estão com a gente o dia inteiro, eles estão caminhando, a gente está caminhando e aqui está deserto, aqui está longe de tudo, eles estão sem comer nada esse dia inteiro, a gente precisa despedir essas pessoas para que elas comprem o próprio alimento dela, para que elas se alimentem, para que elas aguentem a viagem de volta para a casa delas. E aí Jesus olha para os discípulos que chegam para ele e falam isso: ei, vamos despedir as pessoas, para que elas possam agir, para que elas possam buscar a fonte de comida delas, para que elas possam se alimentar. Jesus olha para eles e diz assim: deem vocês a eles o que comer. E aí eles param e ficam assim atônitos, eles: como que a gente vai dar para eles o que comer se a gente não tem nada? E aí Jesus olha para eles e pergunta: o que é que vocês têm? E eles respondem: tem um menino aqui que tem um almoço dele. E aí Jesus: diga para o povo se sentar. E aí eu fico imaginando se fosse eu. Se eu chegasse para o meu chefe lá no escritório e falasse assim: chefe, é o seguinte, tem vários clientes aí na nossa sala de espera, estão esperando o dia todo. A gente precisa deixar que eles peçam pelo menos no iFood uma comida. Chegar aqui para eles poderem comer, porque a nossa reunião ainda vai demorar. E eles falam assim: ei, pede para eles só se sentarem lá, não façam nada. O que é que eu ia fazer? Eu ia dizer: tá doido, vou interditar. E eu acho que os discípulos pensaram a mesma coisa. Quando ele falou assim: peçam para eles se sentarem. Eles pensaram: endoidou. Como assim sentar? Como assim parar? E aí ele pegou o almoço daquele menino, e você sabe o resto da história. Ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, e todo mundo comeu ali, e ainda sobrou. E eles recolheram os cestos cheios, porque quando a gente se nega como fonte, e a gente para de ficar nesse ativismo dessa coisa de vou fazer, sabe, não está dando certo, é porque eu estou fazendo pouco, eu preciso fazer mais, e a gente chega na nossa sala, a gente senta, e a gente fala assim: Jesus, estou sentado aqui, a fonte que sou eu esgotou, agora a fonte que é Jesus não esgota nunca. Ei, Jesus, agora é o Senhor que vai ser a minha fonte. Isso que é se negar. É eu me negar como responsável. É claro que eu sou sim o responsável, a vida é minha, eu tenho que tomar conta dela, a autorresponsabilidade. Mas eu me negar como fonte das coisas da minha vida, e eu dizer assim: Jesus, a fonte é o Senhor. Chegou a hora de você sair do centro do teu relacionamento e colocar Jesus como fonte dele. Chegou a hora de você sair como centro do teu trabalho, dos teus planos nessa área, e você dizer: Jesus, o Senhor é o centro. Chegou a hora de você tentar curar essa doença de todo jeito de você, e você parar, sentar e dizer assim: Jesus, eu não estou vendo recursos, eu não estou vendo como, mas o Senhor é a fonte, o Senhor vai fazer, o Senhor é o centro. Chegou a hora de você parar com esses pensamentos acelerados, com essa tristeza, com essa angústia, e você dizer assim: Jesus, a fonte do meu equilíbrio emocional não sou eu, não é o que eu vou fazer, não é minha psicóloga, não é um livro, não é um coach, isso pode ajudar muito, mas a minha fonte agora do meu equilíbrio é o Senhor, e eu vou ser equilibrado, porque a fonte que é Jesus, ela não seca nunca.
Ei, se negar é a gente colocar Jesus como a fonte da nossa vida. E agora vem um 2. E eu queria pular por último, depois a gente volta para a cruz, porque ela vai ser o mais importante. Mas Jesus fala que a gente deve segui-lo. Segui-lo. Seguir Jesus. E seguir Jesus, o que ele está falando aqui, é que ele quer ser o diretor das nossas vidas. Eu não sei se você teve a oportunidade no colégio, você fazer alguma peça, ou na igreja você fazer alguma peça, ou quem sabe você é ator profissional e está aqui, e aí você faz novelas da Rede Globo, e eu não estou te reconhecendo porque você está de máscara, mas você sabe quem é o diretor. E o diretor é aquela pessoa que vai direcionando, é justamente o que o nome diz. Ele vai dizendo o que vai acontecer, que horas vai acontecer, que cara você deve fazer, que sensação você deve mostrar, como você deve dizer, como você deve fazer, que horas você entra, que horas você sai, o que você faz. O que Jesus está falando é, me siga, porque Ele quer ser o diretor das nossas vidas. Ele quer ser essa pessoa que nos direciona. Ele quer determinar o seu caminho. Ele quer dizer para onde você vai, como você vai, a velocidade que você vai. E Ele quer andar com você, porque Ele está pedindo para você seguir a Ele. Eu amo Jesus porque Ele fala para a gente sim fazer algumas coisas, mas Ele nunca fala para a gente fazer só. Na verdade Ele fala, eu vou estar com você até a consumação dos séculos. E o que Jesus está dizendo é, olha, eu vou te dizer no caminho o que você vai fazer, porque você vai estar me seguindo. E não sei se você já seguiu alguém no trânsito. Eu já segui meu pai várias vezes. Mas para você seguir alguém, a pessoa tem que estar perto de você. E o que Jesus está dizendo é, você vai me seguir. E a gente vai estar perto um do outro. E seguir Jesus é como quando você vai com a sua esposa no shopping. Ou quando você vai com a sua namorada no shopping. Ou quando você vai com a sua mãe no supermercado. Que aí você não faz o que você quer. Você faz o que ela quer. Você entra na loja que ela quer entrar. Você para ver o produto que ela quer ver. Você vai comer aonde ela quer comer. Você vai embora a hora que ela quer ir embora. O máximo que você pode fazer é assim, olha, fica sentado aqui, fica aí que eu vou bem ali e volto já. E glória a Deus pelas lojas que tem lugar para o homem sentar. Ei, se você tem uma loja no shopping, Messejana, aonde quer que seja, no centro, se você tem uma barraca na feira, você tem que colocar um banquinho para o homem sentar enquanto a mulher faz compras. Vai fazer a diferença no teu faturamento. Olha que igreja é empreendedorismo também. Então assim, a dica é desse jeito. A gente vai e a gente vai seguindo. E o que Jesus está falando é isso, justamente, vê o que eu vejo. Sente o que eu sinto. Pensa o que eu penso. Ei, valoriza o que eu valorizo. Ei, faz o que eu faço. Ei, quer o que eu quero. Pisa onde eu piso. Vai para onde eu vou. Me segue. Anda comigo, deixa eu direcionar a tua vida. E isso aqui é um antídoto da gente fazer. Conquistar. E mesmo assim a gente olhar para dentro e se enxergar vazio. Esse aqui é o antídoto disso. E aí Jesus chega e Ele fala também, tome a sua cruz diariamente. Tome a sua cruz diariamente. Também aqui eu fico imaginando os discípulos, porque Jesus ele não tinha ido para a cruz ainda. E aí talvez não fazia muito sentido, se você ler essa passagem aqui isolada, você vai ver como assim pegar a sua cruz. Se Jesus nem tinha ido para a cruz ainda, como é que os discípulos iam conseguir entender o que ele estava falando? Mas aí você volta 2 versículos e Jesus explica, ele já tinha predito a morte dele. Ele já tinha falado sobre cruz aqui para os discípulos. Ele fala assim no versículo 21 e 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no 3º dia. Ou seja, quando Jesus falou de cruz aqui, ficou muito claro para os discípulos que ele ia morrer numa cruz. Ficou muito claro para os discípulos que ele iria para a cruz. O que ele está falando, na verdade, é que antes da gente carregar a nossa cruz, ele já carregou
a cruz dele. E o que Jesus de verdade está falando é que se você quer transcender essa existência humana, se você quer parar de viver essa vida aqui na terra, se você quer não correr o risco de chegar ao final da sua vida, olhar para trás e dizer, eu perdi a mim mesmo, eu perdi a minha alma, você precisa pegar a sua cruz diariamente. Diariamente. Mas lembra que ele já tinha falado da cruz dele antes. E aí quando eu penso nessa cruz, quando eu penso na minha cruz, eu concluo que a minha cruz é a cruz de Jesus. Eu concluo que a minha cruz, na verdade, é uma referência à cruz dele. O que ele está falando assim, o que ele quer dizer é, se você tem que me seguir, você precisa pegar a minha cruz. A minha cruz. Acreditar que naquela cruz eu completei a obra por você. Acreditar que eu morri por você. Que quem se justifica perante Deus, quem te justifica perante Deus, não é você, mas é o que eu fiz naquela cruz. Se você quer uma mudança de vida, se você quer mudar completamente a tua existência, você precisa se negar, mas você precisa carregar a minha cruz como se fosse a sua cruz. O que ele quer dizer é que você tem que pegar a cruz dele como a sua cruz. É você olhar para a cruz de Jesus e falar, ei, aquela é a minha cruz. Isso é tão verdade, que aquela cruz era a minha e a sua cruz, porque Jesus não merecia estar na cruz. Quando a gente para e a gente olha para aquela cruz e a gente vê aquele homem pregado lá, e em cima dele estava a acusação dele, que era o rei dos judeus. A gente poderia muito bem se ver e pregado naquela cruz uma lista completa dos nossos pecados, porque na verdade quem merecia estar naquela cruz era eu e era você. Então fica muito fácil a gente entender que a cruz de Jesus, ela é a nossa cruz, e a gente precisa receber essa cruz. Eu não sei se você consegue entender como isso aqui tudo se encaixa. O que ele está falando é, eu quero que você abra mão do que você pensa, que você pare de tentar conquistar as coisas por você mesmo, e que você pegue a minha cruz como se fosse a sua cruz. Ei, receba o meu ato de pagar pelos seus pecados, como se fosse você pagando pelos seus pecados. Receba o meu trabalho consumado na cruz, como se fosse você que tivesse consumado o perdão dos seus pecados naquela cruz. Quando alguém quiser te acusar, você pode parar para essa pessoa e falar assim, ei, não tem acusação sobre mim, porque qualquer acusação que poderia cair sobre mim, já caiu sobre Jesus, e Jesus já foi para aquela cruz. Quando a pessoa quiser apontar algo sobre você, sobre a sua vida, falar algo de você, você pode olhar para ela e dizer assim, quer saber essa acusação que você está fazendo sobre mim? Já fizeram essa acusação sobre Jesus, e Jesus já foi para aquela cruz, e Ele já pagou o que eu precisava pagar. É como Paulo fala em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Como assim Paulo foi crucificado com Jesus? É porque aquela cruz era dele também. E se Paulo foi crucificado com Jesus, o PH foi crucificado com Jesus, a Thay foi crucificada com Jesus, a Débora foi crucificada com Jesus, o Gil foi crucificado com Jesus, o Raul foi crucificado com Jesus, você foi crucificado com Jesus. E aí não tem mais nada que a gente precise fazer para ter o perdão de Deus, porque Jesus já fez tudo o que a gente poderia fazer para a gente ter um encontro com Deus. Eu não entendo porque é que gente demonstra se esforçar tanto para ter um relacionamento com Deus. Ei, entenda, você deve sim buscar a Deus, você deve sim jejuar, você deve sim orar, você deve sim ler a Bíblia todo dia. Quanto mais você busca isso, você aprofunda o seu relacionamento com Deus. Mas eu quero que você perceba que o seu relacionamento com Deus não começou porque você leu a Bíblia.
O teu relacionamento com Deus não começou porque você orou, não começou porque você jejuou. O teu relacionamento com Deus começou em um lugar, e aqui esse lugar é chamado Calvário, esse lugar é chamado cruz, porque antes havia uma separação entre Deus e os homens, mas quando Jesus foi para aquela cruz, e Ele levou sobre si os meus pecados, e os seus pecados, e Ele morreu, uma coisa aconteceu, o céu escureceu, a terra tremeu, as pessoas que estavam mortas começaram a ressuscitar, e o véu que estava naquele templo, ele se rasgou, e agora Ele mostra que entre eu e você e Deus, existe um relacionamento, e quem começou esse relacionamento foi Jesus, e Ele fez isso naquela cruz. Não fui eu, não foi o meu esforço, não é porque eu sou bonitinho, não é porque minha camisa é branca, não é porque eu faço a barba direitinho, não é porque você é santinho, não, foi o que Jesus fez naquela cruz, que iniciou um relacionamento pessoal entre eu e você, e o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, dono do céu e da terra, que disse haja luz e houve luz, que nos criou, o Deus todo criador. Esse é o nosso Deus, e porque Jesus esteve naquela cruz, eu e você, a gente pode olhar para Ele e dizer: Pai. O que Paulo fala em Gálatas, logo no versículo depois desse que eu acabei de ler no 21, ele fala: não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. O que Paulo está dizendo é o seguinte: antes havia uma série de coisas para você cumprir, para que você pudesse chegar a Deus, mas você nunca ia conseguir fazer isso, até que veio um homem chamado Jesus, e Ele morreu naquela cruz, para que eu e você, a gente possa ser preenchido completamente por esse Deus maravilhoso. Então, vou dizer de novo, da próxima vez que a ansiedade, a culpa, o medo, a falta de alguma coisa, a tristeza começar a querer te pegar, você vai olhar para ela e vai dizer, você vai olhar para aquela cruz, a cruz de Jesus, e vai dizer: ei, você não tem poder sobre mim, você não tem como me pegar, você não tem acusação sobre mim, você não tem poder sobre a minha vida, porque aquela cruz, a cruz de Jesus, ela é a minha cruz, e o ingresso que precisava ser pago para eu ter acesso a Deus, já foi pago naquela cruz. Isso aqui é tão verdade, que 8 dias depois dessa passagem que Jesus multiplicou os pães e os peixes e deu para as pessoas, e a gente aprendeu tudo com isso, muita coisa com ela aqui, aconteceu um episódio, que foi o seguinte: Jesus pegou 3 discípulos, os 3 discípulos mais próximos dele, Pedro, João e Tiago, e Ele levou esses discípulos para um monte, e aí quando Jesus subiu naquele monte, Ele começou a orar, e quando Jesus orava, Ele orava. Quando Jesus orava, Ele orava de verdade, e Ele orava e as coisas aconteciam. E aí os discípulos, quando Jesus ia orar, o que eles faziam de melhor era dormir, e eles dormiram. E aí a Bíblia diz que Jesus estava orando, e os discípulos acabaram dormindo, e aí quando eles acordaram, eles viram Jesus de um jeito completamente diferente. As vestes deles estavam todas brancas, e tinha uma luz ali sobre aquele monte, e tinha mais 2 pessoas com Ele, e essas pessoas eram Moisés e Elias. E Moisés aqui representa a lei, as tradições, isso que Paulo diz que a gente precisava cumprir para que a gente pudesse chegar a Deus. E Elias, ele justamente representa os profetas, as promessas que tinham ali no Velho Testamento. E tinha Jesus. Jesus estava naquele meio. E eu acho engraçado porque Pedro, ele olha para aquela situação e ele vê Jesus, Elias e Moisés. E ele fica mega alegre, ele diz assim: que bom que eles estão aqui com a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tenda aqui, 3 tendas, uma para cada, para que vocês fiquem aqui com a gente fica aqui nesse monte, vai ser muito legal a gente junto. E aí eu acho incrível o que acontece, porque a Bíblia conta que uma nuvem ainda mais densa toma conta assim do monte. E aí vem uma voz e diz: esse é o meu filho amado, ouçam o que ele diz. O que isso está falando para mim é que muitas vezes eu e você, a gente quer fazer como Pedro. A gente quer pegar, olhar para Jesus e falar assim: eu tenho acesso a Deus, tenho acesso a Deus. Mas quer saber, é Jesus e mais alguma coisa que me dá acesso a Deus. É Jesus e eu ser bonzinho. É Jesus e a lei.
É Jesus e as profecias. É Jesus e não sei o quê. É Jesus e eu, isso aqui. É Jesus e eu me esforçar. É Jesus e eu. E aí vem Deus, cobre o monte com a nuvem e fala: ei, é Jesus. E aí quando a nuvem vai embora, a única coisa que ficou no monte foi Jesus. Moisés e Elias foram embora. E o que a gente vê é que Jesus cumpriu tudo o que estava nas Escrituras para que eu e você, a gente tivesse acesso a esse Deus. Ei, a lei não pode te salvar. Os profetas não podem te salvar. O seu pai não pode te salvar. Esse relacionamento não pode te salvar. Um ano sem fazer nada não pode te salvar. Esse médico não pode te salvar. Você mesmo não pode se salvar. Mas Jesus, Ele pode te salvar. Não vai ser dinheiro, não vai ser tuas preocupações, não vai ser o teu emprego, não vai ser as tuas economias, não vai ser essa pessoa que você tanto ama, mas é Jesus. E é isso que importa. É isso que importa. É só Jesus. Glória a Deus. É só Jesus que pode te dar uma vida com propósito. O rei Salomão, talvez você conheça, ouviu falar da história dele na Bíblia. Recomendo que você leia um livro chamado Eclesiastes para saber um pouquinho mais. Provavelmente você já leu. Mas Salomão, ele era um rei e ele era muito rico, muito rico mesmo. Ao ponto de os outros reis viajarem até ele para ver se era verdade o que falavam sobre ele. E quando eles chegavam lá, eles diziam: meu Deus, Salomão, o que falaram sobre a sua riqueza é muito menor do que eu vi aqui pessoalmente. Salomão, ele era um rei que tinha 1000 mulheres. E aí você imagina os prazeres que ele tinha, o que ele tinha para oferecer para as pessoas. Ele comia o melhor, ele fazia o que ele queria. Mas ele chega na Bíblia e ele fala assim: ei, tudo é vaidade, tudo é em vão. Eu acho que se Jesus falou sobre alguém quando ele disse conquistar o mundo e perder a sua alma, ele falou sobre Salomão nesse momento. Ele falou: eita, existe um homem mais sábio, um homem mais rico. E ele conquistou tudo isso, mas no final ele parou e olhou: é tudo em vão. E Salomão tem razão. Até que veio Jesus. Até que veio Jesus. Sabe o que Jesus estava fazendo naquela cruz pendurado entre 2 ladrões? Ele estava cumprindo toda a lei que Moisés deixou. Ele estava cumprindo toda a lei que Moisés deixou. Ele estava cumprindo todas as profecias. E Ele é o único que naquela cruz fez o que eu e você, nós não podíamos fazer por nós mesmos. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todo o nosso sofrimento, toda a nossa culpa. E Paulo diz: eu estava crucificado lá. E eu e você, se a gente estivesse naquele monte, olhando de longe aquelas 2 cruzes e a de Jesus no meio, a gente poderia bater no peito e dizer: aquela é a minha cruz. Aquela é a minha cruz. Quem merecia estar lá era eu. Mas aquele homem lá naquela cruz, ele cumpriu tudo que precisava ser feito, para que hoje eu possa me ajoelhar aqui nesse chão, olhar para o céu, enxergar um Deus e dizer: meu Pai. É isso que importa, é a cruz que importa. Não é você, não sou eu que justifica a mim e a você, mas é Jesus que justifica a nós. Eu queria que você ficasse em pé onde você está.